Bom e abençoado dia, família, tudo bem com você? Para a gente dar continuidade aqui no livro do Êxodo. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa e eu tenho um grupo de estudo com as mulheres da casa de Davi e também com o meu pastor Sérgio. A gente está no Êxodo 10 e para a gente dar continuidade dia após dia aqui, eu vou fazer um resumo do Êxodo do 1 ao 10 para que a gente possa fazer o acompanhamento de todos os dias. O Êxodo, ele é um livro segundo a tradição judaica, escrita por Moisés. Então Moisés, depois de precisar ali retirar aquele povo que estava sendo escravo do Egito, ele traz aí toda essa base, ele traz o princípio, ele traz aí o princípio de Gênesis para esse povo, ele traz com as escrituras, ele traz essa base, essa história que esse povo tinha se esquecido depois de ser escravizado e estar passando tanto tempo sem ouvir Deus. Então, essas coisas aconteceram pelo ano aí de 1400 anos antes de Cristo. A gente ainda não tem fatos históricos que comprovem a existência de Moisés e dessa era, porém, há historiadores ali que trazem algumas hipóteses, tá? Então os historiadores trazem algumas hipóteses e a arqueologia busca sobre isso. Mas o Êxodo, ele é algo que nos enriquece como seres humanos, assim como o Gênesis também nos enriquece, porque traz ali uma base, ele traz uma identidade, ele traz ali uma história da origem, depois ele traz a história patriarcal e ele traz ali referências e princípios que todo ser humano deve ter. Então, desde a história de Adão e Eva, Abel e Caim, Noé, Abrão, Isaac, Jacó, José e agora Moisés, trazem bases que nós precisamos aprender, e nós temos a oportunidade de ler a Bíblia e aprender com os erros, e esses erros nos trazer acertos, nos trazer ideia, nos trazer ali uma cognição do que de fato nós, como seres humanos, nós podemos ser como seres do Criador. Então eu amo o livro de Gênesis e Êxodo, por mais que a gente não tenha ainda essa base histórica e nem genealógica comprovada, a gente tem a base de que muda a vida do ser humano que o lê, que muda a vida do ser humano que busca a sua identidade e que busca os princípios. Esse livro se encaixa, o Êxodo começa 400 anos depois do final de Gênesis. Então, o livro do Êxodo, depois que José chama ali Jacó para vir até ele, para que ele o visse, Jacó fala com Deus e Deus fala que ele podia ir. E aquela foi a última vez que Deus falou com alguém. Então, depois dessa fala de Deus com Jacó, somente aí depois de anos passados, que Deus fala novamente com Moisés, falando, levantando ele para que ele fosse o libertador daquele povo. E a gente tem aqui um esboço, o capítulo 1, o povo de Deus sofre no Egito. Esse povo que entrou no Egito ali como convidado de José, esse povo, ele entrou, recebeu uma terra chamada Goze, que era uma terra ideal para quem era pastor, que eles eram pastores, e tudo que aquele povo produzia, eles davam a quinta parte para o faraó, para o governo de faraó. Passado o tempo, ali na Bíblia não tem especificamente, mas são algumas hipóteses. Passado o tempo, esse povo, ele se multiplicou e ele se tornou um povo numeroso. E esse povo numeroso, ele começou a trazer riscos para o povo egípcio, porque o povo egípcio falava, se eles se juntarem com algum inimigo, nós podemos ter problema com isso. E eles foram aumentando o trabalho desse povo, aumentou-se o trabalho e a escravidão, ela foi vindo aos poucos com o aumento desse trabalho. Sobre a governança do povo egípcio, esse povo hebreu começou a ficar cansado e começou a trabalhar muito. Então o povo de Deus sofre no Egito. Então esse povo, ele começa a clamar.
Então, até então, eles estavam vivendo numa situação confortável, porque eles foram recebidos. E esse faraó, dessa época em que eles começaram a ser escravizados, ele já não se lembrava mais de nada, ele tinha desconhecimento de quem era José e que José fazia parte desse povo. Do capítulo 2 ao 4, a gente tem o nascimento e o treinamento de Moisés. A gente está coçando a ponta do meu nariz. A gente tem o nascimento de Moisés, e o nascimento de Moisés, ele por si só, ele já é algo assim que nos engrandece pela história, porque para esse povo ficar enfraquecido, o faraó pede para 2 parteiras que tinha na época, para que quando fossem fazer o parto das hebreias, elas matassem se fossem menino. E essas mulheres, elas desacatam a ordem do faraó e elas temem a Deus, elas sabiam que aquilo era errado. E aí, graças a Deus, essas mulheres tocadas, e essas mulheres nos ensinam muito, porque são mulheres que ouvem e sabem o que é certo perante Deus e não fazem o que esse homem, que na época o faraó era denominado, ele se denominava como o próprio Deus. O povo egípcio tinha mais ou menos em torno de 2.000 deuses. Alguns estudiosos têm essa informação. Então vocês imaginam, mais de 2.000 deuses, e o próprio faraó se denominava Deus. Então o que essas mulheres fizeram foi contra tudo isso. Então quão grande é o poder da nossa decisão, quão grande é o poder de uma decisão de uma mulher que trazia ali a vida. E elas não fizeram isso, e quando o faraó perguntou por que elas não estavam fazendo, elas falaram que as mulheres hebreias eram fortes, eram diferentes das egípcias, que quando elas chegavam lá, as crianças já haviam nascido. E aí, por conta disso, o faraó falou assim: então, a partir de agora, as crianças que nascerem, as próprias mães vão ter que jogar lá no rio Nilo. E foi nesse período aí que Moisés nasceu, mas a mãe não jogou Joquebede. A mãe dele não jogou ele no rio e ficou cuidando dele aí por volta de mais ou menos ele ter 3 meses. E aí, quando ela viu que eles iriam descobrir, se eles descobrissem eles iriam matar, ela colocou ele dentro de um cesto e colocou ele no rio Nilo, e ela e a filha Miriam ficaram observando. E Miriam foi seguindo ele, e aí ela viu que ele foi chegando perto da onde estava a princesa, filha do faraó. E a princesa vai e pega Moisés. E ela logo se aproxima e fala para a filha do faraó. A filha do faraó pergunta quem poderia ser, né, a mãe de leite. E aí Miriam fala: eu conheço. E assim, sem mesmo saber, a princesa vai e entrega Moisés para sua própria mãe, Joquebede. E ali ele é cuidado nessa primeira infância. Depois volta lá para o palácio, aonde ele é ensinado como um próprio sucessor, como um príncipe. Então ele é ensinado, tem cultura, ele tem uma mentalidade criada com liberdade. E isso é incrível, mediante a situação de um povo que estava sendo escravizado, que não tinha uma mentalidade. Imagina você, com toda a sua descendência, vivendo 400 anos sobre um governo, uma opressão, que você é limitado, que você é escravizado. Como que você consegue se libertar disso? É igual aquela historinha de você pegar o elefantinho desde pequeno e usar ele amarrado em um tronco pequenininho. Ele pequenininho não consegue sair dali, conforme ele vai crescendo ele até desiste. E assim era a mentalidade daquele povo, por mais numeroso, por mais grande, o próprio faraó e o Egito tinham medo dessa rebelião que eles podiam ter, mas eles não tinham mentalidade para isso. E por isso Moisés foi criado lá dentro, e Deus maravilhoso, e nos traz aí a visão de que a gente precisa ter uma mentalidade de libertação para ser libertado. E Moisés, crescendo lá dentro com uma mentalidade libertadora, ele reconhece ser hebreu. E dentre as situações que Moisés vive lá dentro, ele chega até matar um egípcio por conta que estava machucando um hebreu. Então vocês veem como que era forte dentro dele, e nada justifica ele ter tido esse ato. Mas Moisés, ele tinha um temperamento bem
bem aquecido. Então a gente vai ver algumas outras situações e Deus, ele mexe com isso, ele trata isso também dentro de Moisés. E isso daí faz com que Moisés fique na cabeça, até mesmo quando Deus chama Moisés para que ele tenha esse movimento todo de libertação do seu povo, dá para sentir que ele não se sentia preparado e que ele não era o escolhido, porque o que ele tinha feito o corroía. E isso aí dá vários ensinamentos para nós, por mais que o que nós tenhamos feito, se há arrependimento e que Deus quer nos usar, não há nada que impeça. Então, o nascimento e treinamento de Moisés, a gente vai ver isso do 2 ao 4. E do 5 ao 11, que aí eu vou chegar aqui, para depois a gente dar continuidade dia a dia. Moisés, Faraó e as 10 pragas. Então, Moisés, ele pela primeira vez ali, ele vai para Midian, e ali em Midian ele ajuda as filhas de Jetro a tirar a água do poço, e quando elas chegam, elas falam que um homem ajudou, Jetro chama ele, e Moisés fica lá, ele dá uma de suas filhas, e ali ele se casa, e ali ele fica por quase 40 anos refugiado do faraó que queria matar ele. E Deus fala para Moisés que o faraó que queria matar ele já havia morrido, e que aí Deus começa a falar com ele. Aí Deus fala para ele que ele libertaria aquele povo. E aí é interessantíssimo, porque Moisés não acredita. Moisés dá inúmeras desculpas. Deixa eu até trazer aqui para vocês, ó. Moisés dá desculpas. Ele fica relutante sobre. Então ele fala, quem sou eu? Não sou ninguém. Ele já não tinha mais a identidade dele pelo que ele já tinha feito, pelo erro que ele tinha feito. E Deus fala, eu estarei com você. Então, se há arrependimento na sua vida, se há algo que você tenha feito, você se arrepende, Deus está com você. Então mude a sua rota, liberte quem tem que ser libertado pelo seu erro, pelo tudo que você fez, há povo a ser libertado. 2. As pessoas me farão perguntas difíceis como: quem é Deus? Quem enviou você? Liga, diz meu nome especial, eu sou. E ele fala isso porque realmente Faraó, quando ele chega frente a Faraó, ele fala, quem é esse Senhor? Eu não conheço. Eu sou. Faraó, ele se denominava o próprio Deus. Então ali ele fala, diga que eu sou o que sou. Então Deus ali relata que ele é o que é para Moisés, para que ele se firmasse, para que ele se sentisse fortalecido. Aí ele fala, ninguém vai me dar ouvidos. Então ele tinha ali algo de inferioridade, algo ali na vida de Moisés, o fazia ele se sentir menor, por mais que ele tivesse crescido ali dentro do palácio, tivesse a cultura, o que ele fez fazia com que ele não se sentisse nada. E aí aqui Deus fala para ele, aqui estão os 2 milagres que vão chamar a atenção. Então ali, quando ele fala que ninguém vai dar ouvido, Deus vai fazer milagres na sua vida. Deus faz milagres na minha e na sua vida para que as pessoas saibam que há Deus, que Deus está à frente. Então aqui ele pega o cajado que estava na mão de Moisés e ele fala, jogue no chão, e aquele cajado se transforma numa cobra. Aí Moisés, ele fala, coloque a mão dentro da sua túnica e tire, a mão estava repleta de lepra, ele coloca dentro e tira e a mão estava sarada. Então Deus faz milagres para que a gente reconheça e saiba, e as pessoas nos deem ouvido, porque as pessoas elas são assim, né? Só acreditam vendo. Então Deus fará milagres e faz milagres. Se você contar, se você ser e dizer tudo o que você passou, é só um milagre para você estar onde você está e para ser o que você é. Aí ele fala, sou um péssimo orador. Aí Deus fala para ele, e quem é que criou a sua boca? Fui eu. Então não se denomine o que você não é capaz. Tudo que existe foi criação de Deus, então não tem nada que você não possa fazer. Ore a Deus para que Deus tire os seus medos e as suas limitações, porque você é incrível. Olha, mande outra pessoa, ele fala para Deus. Aí Deus fala, tudo bem, você pode falar por meio de Arão, seu irmão. Agora chega, vamos em frente. Então, muitas vezes, se sozinho você não se sentir capaz, Deus vai colocar pessoas junto com você para que seja feita a promessa dele, mas não tem opção, não tem. Bora, vamos em frente.
E Deus chega ali no faraó e fala para faraó sobre Deus e que Deus falou que ele iria libertar. E o que o faraó faz? O faraó fala para eles assim, ué, vocês estão querendo ir adorar 3 dias no deserto, então tá faltando trabalho para vocês. O faraó não queria perder aquela mão, então eram muitas pessoas trabalhando, era um trabalho escravo que para manter aquele governo e aquele status era necessário, então ele não iria abrir a mão ali de uma hora para outra. E aí ele ainda fica com muita raiva, porque ele fala, então vocês estão precisando de mais trabalho. Aí faraó, antes eles só faziam os tijolos, aí faraó fala, agora vocês vão pegar a palha para isso. E aí o povo hebreu fala assim, peraí Moisés, você falou que a gente ia ser liberto, você falou que a gente ia ter liberdade, e aí você chega, fala com o faraó e na sua situação piora. E aí, o que acontece? E aí Moisés vai lá e fala com Deus sobre isso. E o que os estudos falam sobre essa palavra? Não adiantaria Moisés falar a primeira vez ali com o faraó e faraó libertasse de primeira, porque, como eu disse anteriormente, aquele povo tinha uma mentalidade escravizada. Aquele povo, se ele fosse liberto naquela primeira instância, o primeiro desafio que eles tivessem ali para dominar uma terra, ou se encontrasse um outro povo no caminho, eles seriam novamente aprisionados, porque a mentalidade dele eram de escravos. Então, foi necessário que Deus endurecesse o coração de Faraó, para que Faraó não libertasse, para aquele povo passar os desafios que fossem necessários, para eles se fortalecerem como nação, para que eles pudessem seguir em frente como libertos. E muitas vezes isso acontece comigo, acontece com você. Deus muitas vezes não nos dá o que a gente quer de primeira, porque nós não estamos preparados para receber. Porque se a gente receber, a gente vai colocar o pé, vai trocar o pé pelas mãos. Então é necessário que a gente entenda que tudo há um processo e tudo há um tempo. E Deus também passa a colocar pragas ali, naquele lugar, no Egito. Por quê? Porque eles adoravam muitos deuses. E a primeira coisa que Deus faz é ferir o rio Nilo. E o rio Nilo era um dos deuses para ele. Então, Deus começa a mostrar que ele era o único Deus e o Deus maior. A segunda praga foi a praga das rãs. E a rã, ela era a deusa da fertilidade do Egito. E a partir do momento em que Deus faz, até os magos do faraó conseguiam fazer, mas não desfaziam. E aí começou o povo egípcio a pensar, peraí, o Deus dele faz, o nosso também faz, mas o deles desfaz. Então quer dizer, quem que é o maior sobre tudo isso? Então havia também ali um propósito de Deus para mostrar que ele era o Deus maior, que ele era o grande Deus e o único Deus. E assim sucessivamente as pragas acontecem no coração de Faraó, ele continuava endurecido. E também há outra circunstância do coração de Faraó ser endurecido, porque ele era uma pessoa arrogante, que mesmo vendo o coração, ele ali, quando alguém tem um problema no coração por conta de gorduras ali na veia, não é de um dia para outro que esse coração para por conta da quantidade de gordura. Isso daí é diariamente na ingestão, é de alimentos gordurosos que vai parando e dá uma parada cardíaca por conta da quantidade de gordura ali nas veias que são trancadas. E a mesma coisa ali a gente pode conjecturar em relação ao endurecimento do coração de Faraó. Havia coisas que o Faraó vinha fazendo desde a matança das crianças do seu antecessor, há vários aprisionamentos dessas pessoas que fez com que o coração do Faraó se endurecesse. Isso nos traz um alerta para as nossas atitudes diárias, para o que a gente pensa diariamente, porque isso pode vir endurecer nosso coração e não tem volta, assim como aconteceu no coração de Faraó. Porque no coração do Faraó foi endurecido porque era necessário que aquelas pessoas aprendessem a ser de fato nação e não escravizada. Aconteceu por conta que precisava-se Deus Javé, Jeová, Elohim, mostrar que ele era Deus, eu sou, e não aqueles deuses. E ele mostrou com todas as ações sobre qual os egípcios se achavam que era só os deuses deles que faziam, e sobre a ação do endurecimento do faraó, que aquele coração ele já havia endurecido por tantas coisas que ocorriam. E esse endurecimento aconteceu até o último momento, porque até Faraó ele quis barganhar alguns momentos ou outros, falando, não, agora eu libero, só para que Deus tirassem ali as circunstâncias, tirassem as pragas daquele momento. Mas até a última praga, que é onde morreu seu primogênito,
Porque essa morte desses primogênitos simboliza, assim como o antigo faraó queria matar as crianças que nasciam e que fez jogar ao rio as crianças que nasceram, ali naquele último momento, aquela última praga, demonstrava que o nosso Deus, ele é um Deus juiz. Ele é um Deus que, se alguém faz algo, ele trata da mesma forma. Então ele mostra o julgamento desse Deus. E ali morre o primogênito do faraó, e o faraó não queria mais nem que esse povo fosse adorar 3 dias. Ele fala: vão embora, sumam, vão. E quando eles saem, o coração endurece novamente, aí ele vai atrás. É onde ali acontece. O povo, ele é guiado por uma nuvem, durante o dia e por fogo durante a noite. E a trajetória que Deus dá ali para Moisés levar esse povo não era uma trajetória onde passava por outros povos, por conta que ainda esse povo tinha essa mentalidade escravizada, podia ser escravizado. Então Deus dá outras trajetórias. Essa trajetória leva ali ao mar Vermelho, que é onde o faraó os encontra e eles fazem a travessia pelo mar Vermelho. Gente, eu até passei um pouquinho a mais aqui, né? Onde não deveria. Então, Moisés, faraó e as pragas. Aí tem aqui a primeira Páscoa, que é onde a gente vai falar especificamente a partir desse capítulo no nosso próximo vídeo. E eu espero que esse vídeo trago aí informações para vocês, que vocês vão enriquecer o que vocês já sabiam. E família, falo para vocês, a palavra de Deus, ela traz libertação, a palavra de Deus, ela traz identidade, traz fé. E a fé é o que a gente precisa para concretizar tudo que a gente ainda não vive, porque a fé é crer no que não se vê. E a palavra de Deus, ela traz essa liberdade para mim e para você. Até o nosso próximo vídeo.